Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gestão Ágil Mudança de Mindset. Essa aqui é uma experiência de aprendizagem online, 100% digital e completa. Meu nome é Ricardo Vandré, eu sou consultor parceiro da HSM e me sinto muito honrado com o convite de passar os próximos 4 dias com vocês. 4 dias de muita informação, de muita provocação, mas sobretudo de muitas ferramentas que vão ajudar vocês a se transformarem em agentes da transformação. Estão preparados para ser agentes da transformação? Eu tenho certeza que sim. Então fique com a gente porque tudo foi desenhado para você. Até o dia 1º de outubro nós estaremos aqui, neste evento promovido pelo Sistema CNT em parceria com a HSM. Uma trilha de conhecimento que foi personalizada, desenvolvida para você, gestor da área de transportes. E para tornar a sua experiência ainda mais interessante, cabe aqui fazer algumas explicações. A primeira delas, como você percebeu, nós estamos usando a ferramenta do Zoom. Ela é a ferramenta mais adequada para esse treinamento que nós vamos ministrar aqui. No entanto, vale lembrar que nós estamos num ambiente 100% digital. Então é muito natural que em algum momento possa haver um pequeno travamento, um delay na imagem. Sem problemas, estamos preparados no propósito de entregar a vocês um evento absolutamente de excelência e muito interativo. Segundo, aproveita aí, vai no seu Zoom, pega essa tela de apresentação que eu estou aparecendo aí no seu notebook, clica nela com o mouse direito, ou se você preferir nos 3 pontinhos que você tem lá em cima, no canto direito da tela, clica, pode ser que apareça a palavra PIN, se aparecer, você clica nela também, se não aparecer está tudo bem, porque de fato o que a gente quer é que você torne essa tela a sua tela principal. E aí você não vai perder absolutamente nada do nosso treinamento. Segundo, eu preciso aqui dizer a todos vocês que convido vocês a fazerem utilização desse chat. Tudo que nós vamos desenvolver aqui precisa e será muito interativo com todos vocês. Vamos começar então? Estão prontos? Iniciaremos em grande estilo, ouvindo as palavras de boas-vindas do Dr. Vinícius Ladeira, ele que é diretor adjunto do SEST-Senat. Dr. Vinícius, a palavra é sua. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. É um prazer muito grande receber todos vocês nessa jornada do conhecimento. Eu falo aqui em nome do presidente Vander Costa, que me solicitou breves palavras de boas-vindas e uma contextualização até do evento, né? Como todos sabem, o sistema CNT se presta a defender e apoiar a transformação do setor, para que os negócios sejam mais eficientes, inovadores, enfim. O momento é desafiador, de muitas mudanças, novas demandas, né? Para se ter uma noção, essa última rodada da pesquisa de impacto da CNT, ela identificou que desde o início da pandemia, 58% dos entrevistados perceberam mudança nas exigências dos clientes. Entre essas exigências são protocolos de segurança, redução de valores cobrados pelo serviço, pontualidade também. Isso tudo se intensifica com uma dificuldade muito grande na economia, né? Como todos sabem também, e o setor não fica fora disso. Para enfrentar essa turbulência toda, é preciso inovar, encontrar formas de adequar serviços, reduzir os custos, e também sermos mais digitais. A própria realização desse evento 100% digital é uma prova viva disso, né? Isso requer dos empresários um conhecimento nas ferramentas e nas formas de implementar essas transformações. E, por isso, com esse contexto, é que o sistema CNT resolveu oferecer esse evento de gestão ágil e mudança de mindset como uma forma de apoiar o setor transportador nessa jornada, né? E essa jornada ela não se encerra com o fim do evento. Serão disponibilizados conteúdos completos e exclusivos, além do acompanhamento de tutores também da HSM para apoiar a implementação dessas ferramentas de gestão ágil nos negócios de vocês. Trata-se de uma experiência completa. Esse é o objetivo, essa é a intenção de ofertar essa experiência para vocês. E tudo isso mostra muito a visão positiva do sistema CNT com relação a essas mudanças, né? O momento não é fácil, mas todos sabem que ser empresário no Brasil já é uma dificuldade, empresário do setor de transportes, então, nem se fala. Então, esperamos que vocês aproveitem essa jornada do conhecimento. Muito obrigado por estarem conosco e sejam muito bem-vindos a essa etapa de trazer conhecimento a todo o setor transportador. Muito obrigado. Devolvo para você, Ricardo.
Muito obrigado, doutor Vinícius, pelas palavras de boas-vindas. Verdade, é um trabalho desafiador e como importante é ouvir, fazer essa escuta junto aos parceiros. É isso que nos ajudou neste desenho para esse treinamento que nós vamos ofertar a todos os parceiros. Eu quero dizer aqui, estimular vocês já. Como eu disse, nós temos um chat. Use esse chat. Comece agora. Me diz aí, escreve o que é que você vai fazer para estar 100% presente durante o nosso treinamento. Diga se você vai colocar o seu celular no mudo, no modo avião, vai trancar ele na gaveta para não sofrer a tentação de ficar olhando para ele, vai colocar na porta da sua sala a plaquinha "Estou em reunião", enfim, conversa com a gente. Fala um pouquinho sobre o que é que você pretende fazer para estar presente. Esse chat deve ser usado. Você estará aqui com consultores altamente capazes. Então, tragam questionamentos, histórias, partilhem informações para que esse evento seja o mais prático e interativo possível. Estão prontos? Vamos para a primeira atividade? Pois então eu vou convidar o nosso primeiro consultor da HSM para ter a palavra com vocês. E eu chamo aqui Márcio Almeida. Por favor, Márcio Almeida. Bom dia, André. Valeu. A palavra é sua. Protocolo, eu vou me desfazer da minha máscara para que vocês possam me ouvir melhor, não é? Bom, vamos falar um pouquinho desse resumo de ópera que o Vinícius colocou para a gente sobre o que está acontecendo, sobre mudança de mindset, sobre o que isso representa para o seu negócio desse lado. Eu sei que é uma sopa de palavras, eu sei que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas acredita, não é tão complicado quanto parece. A gente só precisa ter um cuidado. Entender o propósito disso tudo. A nossa proposta aqui é eu desse lado, você desse outro, tentarmos estabelecer um diálogo. Então procure entender, procure se perguntar o que é todo esse conteúdo que está sendo apresentado a cada momento. E não tenha medo de entrar aí no chat e fazer uma pergunta. O pessoal aqui está aqui para me apoiar, caso você tenha alguma dúvida. Tá bom? Vamos em frente, vamos falar de mindset, dessa novo estado mental que está na cabeça de todo mundo. Para começar, como bom carioca, eu quero trazer Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade tem um poema, não se preocupa, né, em ler o que está na sua tela agora, viu? O poema se chama José, é muito simples. E a frase mais importante, eu uso essa frase muito com meu filho em casa, com a minha esposa, é agora, José. José é um personagem de Carlos Drummond de Andrade que foi pego num turbilhão de problemas. José está com o dia dele daqueles, um dia de Jó. Ele perde a mulher, ele perde a casa, ele perde a comida, ele não tem rumo, ele não sabe o que vai acontecer. Está se identificando com o José? Pois é. Garanto para você que o José tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Presta atenção, procura o José depois, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai abordar aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos falar desse estado mental ágil. Como é que a gente desenvolve isso na prática? Depois, vamos falar um pouco de equipes e indivíduos. São diferentes, mas um acompanha o outro. Como é que é a agilidade e adaptabilidade que eu preciso desenvolver na minha companhia? Na sequência, nós vamos falar em como nós vamos organizar esses times e os trabalhos desses times. Depois, explorar um pouquinho o método pelo qual vamos tirar o máximo de eficácia dessa estrutura ágil descentralizada. Na sequência, nós vamos entender como é que nós controlamos esse ambiente, como controlamos esses times, esses propósitos, para atingir os objetivos de cada uma das companhias. Por fim, como é que a gente lida com o desconforto da incerteza, que para quem está no papel de você, desse outro lado, no seu papel, é complicado pra caramba, né? Não tem certeza do que vai acontecer, não tem certeza se vai dar certo, não tem certeza se é o melhor que eu estou fazendo. Adivinha, o ágil te ajuda nisso. E, para dizer a verdade, ele te ajuda a construir uma cultura, que é o próximo passo. Como é que eu construo uma cultura ágil que não dependa de mim? E quais são as condições que eu preciso criar para que ele ande sozinho? Para que o ágil realmente seja ágil, não seja perfumaria. Bom, vamos vencer aqui 6 etapas. Vamos conversar por 6 grandes tópicos nessa parte da manhã. Esses 6 grandes tópicos vão mexer um pouco com a cabeça de vocês, e essa é a provocação que eu quero trazer. Primeiro, o que é o mindset ágil e como é que eu destravo isso aí? Depois, como é que eu identifico os times e os padrões de times na minha companhia? Na sequência, como é que eu estabeleço o controle sobre esse processo de gestão complexo e de autonomia tão complicado que é o ágil? Depois, vamos falar de prototipação e ideação, ou seja, o
que é prototipar, o que é idear? É só ter uma ideia? É só levantar a mão? Talvez seja um pouco mais que isso. Na sequência, vamos falar das incertezas desse processo. Como eu disse, ele é cheio de incertezas. Ninguém tem as respostas quando a gente começa. E, por fim, vamos enculturar isso na sua companhia. Como é que a gente coloca esse tipo de atitude, esse tipo de protagonismo do outro lado, na sua empresa. Esse momento aqui, eu estou trazendo um arquivo que vocês já devem ter nas suas mãos. Eu chamei ele de inspiração, tá bom? E ele tem um propósito. Você pode deixar ele na sua tela, você pode deixar ele impresso, ou você pode simplesmente pegar um caderno e escrever esses 3 quadros roxos aí. Mas ele tem um grande objetivo, e é só seu. Como é que eu entendo o meu meio ambiente hoje? Interno, da minha empresa. O que é isso para mim? E qual é o meu ecossistema interno? Quem são os personagens que estão envolvidos em processos, em atendimentos, talvez em departamentos? Por fim, qual é o ecossistema das empresas aqui no Brasil, aí na sua região e no mundo, quando falo do meu negócio? Então, esse papel é seu. Olhar o seu negócio, entender essas 3 grandezas e ir anotando a cada coisa colocada, a cada experiência compartilhada, faça suas anotações. Isso é uma jornada que nós vamos chegar no final juntos, tá bom? Vamos nessa? Bom, para começar, vamos falar um pouco de Mindset Ágil. Eu sei que parece chavão, mas não é não. O Mindset Ágil, ele impulsiona os negócios de uma forma muito diferente daquilo que nós estamos condicionados a entender. É sabido que a geração digital, a geração Y, ou a geração que está aí por volta dos 20 anos para trás, é naturalmente ágil, no seu conceito de ver, mas não no seu conceito de gerir. E aí está o grande choque. O choque de gerações em quem está gerindo o negócio e quem precisa ser gerido de outra forma, causam certos, digamos, desassossegos nas empresas, para falar o melhor. O Mindset Ágil, ele não nasceu por um negócio. Tá falando sério, Márcio? Tô falando sério. Ele não nasceu por um negócio. Ele nasceu por causa de um propósito. Ele nasceu porque os desenvolvedores de softwares não aguentavam mais passar meses e meses e talvez anos desenvolvendo um software, trabalhando noites a fio, entregar esse sistema para o cliente, ou para o mercado, ou para o mundo. E adivinha só, ninguém queria usar aquele negócio. Ou usava e falava assim, que porcaria, hein? Está se sentindo familiarizado com o que eu estou falando? Pois é. Daí nasceu o tal do Manifesto Ágil, que o consultor Vinícius vai falar daqui a uns dias para frente. Mas o importante é você entender que por trás disso existia um propósito de agilizar as coisas, de fazê-las ser mais eficientes e mais eficazes. Daí nasceu o nosso Mindset Ágil. E dentro dele existe uma peculiaridade para qualquer método que seja utilizado, que são os times e padrões. É muito comum você parar agora e pensar na sua empresa, 3 segundos, e eu te peço uma coisa, imagine o organograma da sua empresa. É difícil para você? Acredito que não. Acredito que a sua mente já desenhou uma série de quadradinhos aí, linhas e descendo. Você já fez o organograma. O difícil é entender que no ágil, este organograma é só talvez uma identificação. Os arranjos são dinâmicos, são orgânicos, são compostos e decompostos como um organismo vivo, de acordo com o propósito do que está sendo objetivado. Então, em torno de objetivos comuns, nós rearranjamos os colaboradores para que nós possamos atingir agilmente o propósito daquele time. Tem uma palavrinha que ficou na moda e eu não gosto muito, mas é o tal do squad, do esquadrão. Nós montamos esquadrões ágeis dentro das companhias, visando um propósito. Tem começo, meio e fim. Não é um departamento. Aliás, muito comumente se envolvem vários departamentos. Se envolvem várias pessoas com conhecimentos diferentes. E como na natureza, quanto mais misturado é esse ecossistema, mais claro é para você entender a funcionalidade dele. É lógico, algumas vezes precisamos de mais uma coisa do que da outra, mas não quer dizer que não precisamos de todos envolvidos no processo. Evoluindo isso, vem uma coisa que salta a cabeça, salta aos seus olhos. Espera aí, então você está dizendo que o cara que está trabalhando sobre o gestor de TI, e tem o seu supervisor, e tem o seu diretor de TI, ele não vai responder para esse pessoal? Ele vai, mas não é ditadura. Eu quero dizer que o arranjo orgânico se sobrepõe ao propósito departamental. Significa que você precisa ter, sim, controle, através da metodologia,
através das ferramentas flexíveis. Mas você não pode esquecer que o arranjo orgânico precisa de autonomia. Você já pensou se o cérebro quisesse mandar em cada célula do nosso corpo? Será que ia funcionar? Veja, eu não estou dizendo sistema, hein? Estou dizendo célula. É a mesma analogia. É preciso que se abra mão dessa ditadura do controle de microgestão e se confie no propósito de cada célula. Elas vão atingir o objetivo, acredite. É necessário entender que existem formas de controle que são factíveis. Você consegue adaptá-las ao mindset ágil. E outras que não. São totalmente incompatíveis. E essa revisitação cabe a você, do outro lado dessa câmera. Depois que a gente passa por essa sensação estranha de isso é ditadura ou é controle, nós entramos num paradigma. O paradigma da prototipação, da ideação, que é exatamente o que eu escrevi. Testar, testar e testar. A prototipação é aquela brilhante ideia que nasce ali a colar. Qualquer um pode ser o dono dessa ideia, mas na verdade não importa quem seja o dono. Porque enquanto a ideia permanecer uma ideia, um estado mental, ela é só isso mesmo. É só um argumento. Ela se torna fato na hora que um protótipo é construído. Pode ser um protótipo de concreto, pode ser alguma coisa que você literalmente construa com as suas mãos, mas pode ser um protótipo de um arranjo processual. Pode ser um protótipo de uma nova forma de atender o seu cliente com essa demanda tão digital. Pode ser uma forma de usar uma ferramenta que você nunca imaginou para um fim diferente, contanto que seja agora. É agora, não é semana que vem. Isso é prototipar. O protótipo traz consigo a necessidade de uma palavra que todo mundo tem medo, de errar. É isso mesmo, errar. Tenha medo de errar. Eu costumo dizer sempre que eu prefiro 1000 vezes o erro ao acerto. Sabe por quê? Se você errar 10 vezes, você aprendeu 10 maneiras de não fazer aquele seu objetivo. Se você acertar na primeira, você só sabe fazer de um jeito. E daí, te ensinar um outro jeito de fazer é uma missão muito difícil. Seu concorrente pode passar na sua frente. Então, deixa o seu time errar. Dê espaço a esse erro. O erro faz parte desse protagonismo. Passando por essa questão de idear, prototipar, testar e errar, vem a consequência, né? E as incertezas do processo. Como é que eu vou utilizar esse meu potencial ágil e liberar o meu medo da incerteza na garantia de um propósito? Por fim, nós vamos entender que o enculturamento corporativo nasce na cabeça de quem está aí do outro lado, no líder, na gestão. O time está só esperando. E quando ele não está, ele aprende, sozinho, por incrível que pareça. Ninguém vai na natureza e planta todo o ecossistema. Você pode plantar uma grama no seu jardim, ou talvez fazer um pouco de paisagismo, com algumas espécies que você escolhe. Mas você não vai individualmente cuidar de cada uma e medir quanto aquela folha está crescendo, ou se ela está crescendo para o lado certo. Você quer o jardim, não é isso? Não é diferente com ágil. Tem uma coisa que um cara que não vale muito a pena citar diz sempre, que os dados são muito importantes. Os dados, eles nos mostram a evolução de tendências. Eles mostram a probabilidade de alguma coisa acontecer. E o ser humano adora dado, né? Adora percentual, números, que coisa linda, todo mundo adora. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. A previsibilidade de soluções, ela não pode vencer aquilo que está dentro de você. Confie no seu instinto. Até porque, se não fosse assim, grandes mentes não surgiriam por aí desafiando o status quo. Grandes ideias, grandes negócios não nasceriam se alguém não levantasse a mão. Ok, a probabilidade diz que isso vai acontecer, mas eu acredito na minha ideia, eu vou tomar esse caminho. Então não tenha medo, mesmo com todo esse conteúdo que eu estou te apresentando, a confiar no seu instinto. Entenda, absorva e confie no seu instinto. Afinal de contas, você está aí, não está? Para a gente avançar um pouco sobre essa lógica, eu trouxe alguns dados que eu gostaria de explorar um pouco mais longamente. Em primeiro lugar, nós temos uns dados do SESC Senat sobre o tamanho do sistema de transporte no Brasil. E vocês conseguem ver que é um pouco mais de 1 milhão? É muita empresa. Se levarmos ao exponencial de quantas famílias cada uma dessas empresas abarca só na sua estrutura de trabalho, façam você as contas de acordo com o tamanho da sua empresa. Se você levar em consideração quantos clientes vocês atendem agora, e se você levar em consideração que cada um desses clientes provavelmente podem ter outros clientes,
principalmente na ponta de business to consumer. Qual o tamanho do negócio? Vocês acham que, com ou sem pandemia, não é o tamanho do país? Se temos tudo isso de dados, se temos uma relevância de dados, eu pergunto, vocês acham que foi a pandemia que acelerou a transformação digital ou ela confirmou algo que vinha acontecendo? Está aí uma boa pergunta para o chat. Fala aí a sua opinião. Você acha que foi a pandemia que mudou o planeta ou a pandemia talvez tenha feito todo o planeta enxergar o que era inevitável? Tá certo, olha, antes que me pergunte, a pandemia acelerou um monte de tecnologia. Isso é fato. Inclusive essa que estamos aqui fazendo. Mas ela não é a causa. Pensa um pouquinho nisso, bota a sua opinião no chat, o pessoal aqui me dá o retorno, tá bom? Quando a gente fala de dados e previsibilidade, existe em agosto, os números do próprio dashboard do CNT, está aí disponível para vocês, mas é mais legal entrar no site em tempo real. Isso é um dashboard, ele está vivo. Você consegue navegar dentro dele e exprimir os dados que você objetiva. O que eu trouxe aqui era mostrar a evolução do mercado de trabalho, essa foi a minha intenção, durante a última pandemia que vivemos e que mudou tanto a nossa relação de consumo quanto a sua relação de negócios. Esse dashboard é vivo. Mais do que eu consigo colocar para vocês aqui, esse dashboard ele reage àquilo que você considera relevante. Então experimenta. Depois da sessão da manhã, quando a gente entrar naquele intervalo do almoço, volta lá, entra no site do CNT, experimenta o dashboard. E tenta filtrar informações que façam sentido para o seu negócio. Aí da sua cadeira, onde você está sentado. Afinal de contas, se você está cumprindo a promessa que você fez para o Vandré, o celular ou está desligado, ou está na gaveta, ou pelo menos tem uma plaquinha na porta. Bom, voltando ao dashboard. Os números de agosto já nos mostravam que a pandemia nos levou a uma recessão. Ok, isso era esperado. Ou alguém achava que não ia acontecer. A pergunta que fica é, qual o tamanho dessa recessão? Será que ela foi tão grande quanto eu imaginava? Será que aquilo que eu me preparei aconteceu? Ou aconteceu coisas muito piores? Ou aconteceu menos piores? Eu não vou dizer que melhores, vai. Principalmente pelo número de mortos que nós temos. Mas, de fato, houve algo de diferente nesse negócio aqui no Brasil. Houve diferente também em outros países. Já ouviram falar da Estônia? Algumas coisas aconteceram muito curiosas aí, que já vinham acontecendo, porém, com a pandemia, adivinha, tudo se acelerou, tudo se tornou um pouco mais fluido do que antes. Aí na CNT mesmo, tem um pedacinho das publicações. Quem já navegou no site sabe de onde eu estou falando. Quem não navegou, depois procura isso, que eu botei só uma fração do texto. Mas já tem um tempo, muito antes da pandemia, que o próprio órgão escuta as vozes de todos vocês, representantes, donos, gestores do sistema de transporte, e todos, em uníssono, clamam por desburocratização e eficiência do Estado. Ah, mas é lógico, né? Não, peraí. Não é lógico, não. Isso antecede a pandemia. Esse documento aí é de bem antes da pandemia. Por isso eu volto àquela pergunta que eu fiz no chat. Você acha que a pandemia transformou o mundo digitalmente? Ou será que o mundo já estava sendo transformado e a pandemia só carimbou a chancela? Esse documento, ele expressa uma série de preocupações, uma série de dores, como a gente costuma dizer quando se fala de mindset ágil. Dores de quem? De quem está aí, do outro lado da câmera, de vocês. Dores em lidar com o Estado, dores em fazer o seu negócio fluir com o Estado, dores em fazer a interposição do Estado regulador para a entrega que você precisa cumprir como negócio do outro lado. Seja a sua folha de pagamento, sejam as notas fiscais, sejam talvez as barreiras fiscais. Esse documento é bem extenso. Então, existem vários aspectos aí e vale a leitura se você não leu. Fica mais um documento para ler aí no intervalo, ou outro dia se você preferir, mas vale a leitura. Tá bom. Você falou um monte de coisa legal aí, ok, mas como é que fica o meu lado da história? Bom, é aí que está. A transformação para o ágil começa com você, dentro da sua empresa. Então, a jornada aqui, ela vai passar por aonde é que você está agora. Como é que está a sua empresa hoje? Ela é centralizadora, ela é muito burocrática, ela é processual, ela é talvez excessivamente formal? Será que você está no quartel de bombeiro? Já ouviu esse termo?
onde está todo mundo correndo para apagar incêndio e acaba ficando sobrecarregado, porque o tempo inteiro tem incêndio, né? O bombeiro vive disso. Será que a sua empresa hoje é um quartel de bombeiro? E você, da manhã à noite, lida só com problema? Veja, problema vai existir, tá bom? Aliás, é a razão de todos nós termos trabalhos, empresas e negócios, é porque existem problemas a serem resolvidos. Mas tenta ir, para um segundo e pensa, onde é que está a sua empresa hoje? Como é que está o seu negócio hoje? Fazendo esse pequeno exercício, entenda que você tem um papel na transformação. E você é o primeiro papel, seja você o dono, seja você o gestor. Você tem o papel de gestor da transformação. O gestor é o cara, a mulher que vai criar ambiente para esse mindset. Então você se absorve dele, mas cria condições para outros o fazerem. Você facilita essa resolução de problemas e concede aquilo que ninguém mais pode conceder além de você, sentado nessa cadeira, que é a autonomia. Esse é o seu papel. O seu time vai ser composto de alguns papéis, principalmente do facilitador. O facilitador ele tem exatamente esse papel. É o camarada que fica no meio da jogada, tentando facilitar a conversa dos dois lados, os propósitos dos dois lados. Por fim, você vai ter que buscar aí dentro o seu empreendedor interno. Aquele personagem que dentro da sua cultura, dentro da sua empresa, dentro da realidade que a sua empresa vive hoje, é capaz de fazer o novo, é capaz de fazer o diferente. Eu tenho certeza que se você pensar, 2 ou 3 cabeças já vieram na sua mente agora, com nome, CPF no seu caso. Essas pessoas, os empreendedores internos, são catalisadores dessa transformação para o mindset ágil. Você vai precisar muito deles. Você precisa que eles entendam o seu papel dentro desse ecossistema. Mas espera aí, eu vou fazer isso como? Bom, eu sempre divido em 3 estágios. Só para ser mais simples. O primeiro, adequa a você mesmo. Eu sempre digo que se você quer mudar o mundo, muda você primeiro. Mudando o seu comportamento, as suas atitudes, você muda quem está ao seu redor. E esses mudam outros, que mudam outros, que mudam outros, e assim a gente impacta a sociedade. Então, em primeiro lugar, se aprenda ou se torne, fica a seu critério, flexível, adaptável, veloz e digital. Essa é a chave do ágil. A autonomia depende disso. O segundo estágio é identificar um personagem. Aliás, um não, viu? Todos os 3 que eu acabei de apresentar ali atrás. No mínimo esses 3. O gestor, o facilitador e o seu empreendedor interno. Identificando isso, você, pessoalmente, você vai para o espaço 3, para o terceiro estágio. Você cria o espaço para o erro. Lembra? Não cria uma cultura de punição ao erro. Cria uma cultura de recompensa ao mérito, ao sucesso. Thomas Edison inventou a lâmpada, mais ou menos. Existem algumas discussões, principalmente sobre a tecnologia que Tesla criou. A diferença é que Edison precisou errar 5.800 vezes e acertar uma só. Mas ninguém fala das 5.800 que ele errou, não é? Afinal de contas, todo mundo lembra que a lâmpada é dele e nem é. Ele só descobriu o jeito de torná-la um processo industrial e escalonável. Não é diferente do ágil, não. Palavras-chave para você ficar com isso na cabeça. Primeiro, descentralize. Permita a autonomia dos seus times. Eles precisam ser os personagens protagonistas da sua história. Então, você é o autor do livro, mas você não é o personagem. Deixe que eles populem as páginas para você. Em segundo lugar, os processos têm que definir as pessoas. Não faz o caminho contrário. Não faça uma pessoa se adaptar a um processo, mas sim se abra a autonomia, permitindo que as pessoas definam que tipo de processo elas precisam. E de acordo com o processo que você precisa, você vai definir quais são as pessoas desse arranjo orgânico de um mindset ágil, de uma maneira de trabalhar, de um arranjo de trabalho e colaboração que é muito flexível. Depois, lembre-se que o erro é o caminho do acerto. Aprenda com o erro. Acabei de falar de Edison, por exemplo. Permita-se errar, não só o seu time. Você também, como gestor, como proprietário, permita-se errar. Faz parte do jogo. Errar ensina. Eu sempre digo que o medo paralisa.
Então não tenha medo de errar. E não tenha medo, literalmente. Daí eu volto no nosso amigo José. Só que eu quero destacar só um pedacinho. Vou deixar para vocês lerem esse poema. José não tem mais nada. José está duro, não morre, não cai, não tem mulher, não tem comida, tudo acabou, a utopia acabou. Mas tem uma frase que eu deixei em negrito um pouquinho maior aí. Apesar disso tudo, José, você marcha, não é? Para onde? É o último poema de Carlos Drummond de Andrade, a última frase é essa. Para onde que a gente marcha com tanta coisa doida que você está jogando na nossa cabeça agora? Esse é o ponto. A jornada de cada um é construída por você que está do outro lado. Afinal de contas, você não estaria aqui se você já não fosse uma empresa de sucesso, não é? O simples fato de você estar aí, sobreviver à crise econômica, à pandemia, às dificuldades do dia a dia e sei lá mais o quê, prova que você é sim uma empresa de sucesso e você continua a marchar apesar de tudo. A metodologia ágil e o mindset e a maneira de repensar essas relações só vão te ajudar a continuar caminhando cada vez mais longe. Nós vamos entrar agora numa sessão desafio, ok? E ela é dividida em duas partes. Essa primeira, que está aqui na tela de apresentação, é uma coisa que eu desenvolvi para você do outro lado. Ela é sua. E eu gostaria que você tomasse para você esse arquivo, ou colocasse no board, ou usasse post-it, ou escrevesse no seu papel de impressora, rascunho, não faz diferença. Mas tente responder 4 grandes questões. Onde, como, quem e quando. Onde? Tentando responder aonde eu posso aplicar uma metodologia ágil hoje na realidade da minha empresa. O como é exatamente isso. Como eu aplico essa metodologia nesse lugar que eu pensei, nesse processo, nesse cliente, nesse produto. Quem? Isso é uma pergunta que é só sua. Só você pode responder. Quem são os personagens que vão te ajudar a entregar esse como? E, finalmente, o mais importante, o quando. Senão você vai ficar que nem uma amiga minha que disse assim, você sabe, eu morei com uma carioca há vários anos e sempre falei assim, não, vamos lá no Rio, vamos lá no Rio. Nunca fui. Claro, faltou o quando. Coloca um quando, coloca uma data. Um dia nunca chega. Vamos lá um dia? Olha no calendário e procura por um dia. Não tem? Defina o quando. Esse quando é seu. Não joga para o ano que vem, né? Venhamos e convenhamos, o tempo não para, dizia Cazuza. Depois da sessão desafio, que eu gostaria que vocês tomassem para si, nós vamos desenvolver o aquário. Nós vamos evoluir um pouco o aquário. E o aquário é isso mesmo, está todo mundo junto no mesmo barco, nesse caso, na mesma água. No aquário, nós vamos compartilhar alguns problemas que são comuns a todos nós. Você vai descobrir que é comum na hora que você compartilhar, acredite. Quais são as dores? Quais são as dores atuais do seu negócio e da sua empresa hoje? Quais são as dificuldades encontradas pela sua empresa hoje? Principalmente para promover mudança, né? E, por fim, quais são as barreiras? Dentro das dificuldades que, sabe, são naturais, existem dificuldades que a gente chama de barreiras. Não são simplesmente uma coisa difícil de se transpor. São coisas intransponíveis. São barreiras. Eu não consigo vencer esse obstáculo. Essa sessão vai ser feita aí, no Zoom, nas salas com os consultores da HSM e os facilitadores. E eu vou participar com vocês também. Mas, de novo, lembra do protagonismo? O protagonismo é esse, é você aí do outro lado, que tem que pegar essa jogada e tentar transformar na sua realidade. Naquela sessão de desafio e no aquário. Não tenha medo de compartilhar, não. Você vai descobrir que as suas dores não são diferentes das dores de todo mundo que está aqui. As dores do seu negócio, talvez tenha alguém que já tenha vencido. Talvez o que para você se componha como barreira, alguém desse fórum já tenha vencido de alguma forma. E esse é o poder da metodologia ágil, de estarmos agilmente integrados, tentando entender como implantar essa metodologia. Bom, dito isso tudo, vamos para a nossa próxima sessão. Então, nós vamos dividir agora o fórum, vamos entrar nas 5 salas que vocês estão pré-determinados e nós vamos conversar por ali. Neste interim, eu gostaria de saber o seguinte, como anda o nosso chat? Aliás,
Será que o chat, alguém teve coragem de levantar a mão? Será que alguém teve coragem de falar, olha, eu tenho uma pergunta aqui? É esse o objetivo. Vocês não estão aqui, mas estão conosco. Portanto, não tenham medo de falar, de se expor, de perguntar. É para isso que nós estamos aqui. É para responder às dúvidas daquilo que vocês, eventualmente, possam já estar começando a caraminholar a sua ideia. Ok? Estamos combinados? Sendo assim, eu vou devolver para o meu amigo Vandré e nós vamos para as sessões das salas continuar essa atividade. Vandré, meu amigo. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Márcio. Dizer que o chat está tendo, sim, uma grande comunicação, as pessoas responderam a tua pergunta e, na grande maioria, disseram que, verdadeiramente, a pandemia acelerou essas mudanças tão necessárias. Perguntaram também se esse material será disponibilizado. Será, sim, disponibilizado, a equipe aqui me informou. E eu gostaria de partilhar uma coisa interessante, essa importância de entender e enfrentar esse medo de errar. Eu costumo dizer que o meu processo educativo, e da grande maioria de nós, foi, logo na escola, aprendendo que o erro lá, ele gerava uma caneta vermelha no boletim. O erro na escola decepcionava meus pais, meus avós, me envergonhava diante da turma. E pior, eu aprendi que acertar na escola era responder na prova ipsilíteres aquilo que a professora tinha dito em sala de aula. Eu aprendia muito mais copiar do que a criar. Isso pode ter como efeito engessado em mim, primeiro, um processo criativo e, segundo, criado um medo gigantesco de errar. A gente precisa exatamente mudar essa mentalidade, criarmos um modelo mental de crescimento, estarmos mais abertos à possibilidade de errar. Principalmente, como disse o Márcio, de errar buscando acerto, buscando ser mais ágeis, buscando entregar aos nossos colaboradores internos e externos um trabalho com mais excelência e produtividade por mais tempo. Este é o momento, sim, acelerado por esta pandemia, que nós todos estamos sendo convidados a fazer uma autorreflexão do nosso negócio, como propôs o Márcio, mas também de nós mesmos. Quais são os nossos modelos mentais? Como é que nós podemos mudar? Porque eu aprendi com 9 meses e 11 dias de quartel, serviço obrigatório, que a tropa é espelho do líder. Vocês são esse líder. E esses comportamentos certamente serão espelhados para essa tropa. Então, agora nós vamos para as salas. E depois nós voltamos para cá para conversar um pouquinho. Daqui 40 minutos, a equipe me informou que daqui 40 minutos nós voltamos para um debriefing desse material que vocês criaram. Até daqui a pouco. Bom trabalho para todos vocês. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa sala principal. Eu já estou sabendo que as discussões foram excelentes. Cabe aqui dizer a vocês que muitos perceberam que a gente teve um problema, uma queda com o Zoom. Novamente, nós estamos num ambiente 100% digital e problemas como esse podem acontecer. Na parte da tarde, nós voltaremos a nos dividir em salas. E o que eu vou fazer aqui para minimizar essas possibilidades é fazer uma contagem regressiva para que vocês, então, possam ir para as suas salas, ok? Vamos fazer agora um debriefing de tudo que foi discutido, conversado, partilhado por vocês na parte da manhã. Portanto, eu vou chamar novamente aqui para o nosso palco o nosso consultor, Márcio Almeida. Bora lá, vamos conversar um pouco. André. Bom, dessa vez nós vamos fazer diferente. O André vai ficar aqui a 2 metros de mim, porque já que eu não vejo vocês, eu vejo o André. E eu tenho uma ferramenta muito mágica, não sei se você conhece, a última novidade tecnológica, chama celular. E que, inclusive, eu dizia ontem para um amigo que, por acaso, dá para ligar desse negócio. Você pode ligar para uma pessoa e falar, oi, tudo bem, como é que você vai? Surpreendente. Não precisa gravar mensagem, não precisa digitar texto, é fenomenal. Eu acho realmente revolucionário, vai mudar o planeta isso aqui. Piadas à parte, pessoal. Eu dei uma passada em todas as salas, busquei aqui ouvir um pouco do que vocês estavam dizendo. Em algumas eu abri a câmera, outras eu achei que estavam tão boas. Eu deixei o povo falar. Né? E fui e voltei, troca de sala, um caos, mas não se preocupem, foi de propósito. Quando eu achei que estava indo bem, eu simplesmente me retirei. Só peço desculpa à sala da Kátia, que eu estava falando quando eu pedi para me trocar e eu não consegui concluir a fala. Desculpa, pessoal, que estava junto com a sala da Kátia, foi falha minha aqui. Mas eu peguei umas coisas aqui, eu pedi para o pessoal compartilhar os grandes pensamentos, né, os grandes insights aí que começaram a nascer da sessão Aquário. Primordial, primeira palavra que veio assim de vários tópicos, que é um problema, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Comunicação.
Ou é falta de engajamento de time, engajamento de chefe, engajamento de time para baixo, time para cima, engajamento do time do lado, engajamento do time para cá. E quando você começa a perguntar, mas qual é a dificuldade desse engajamento? Quais são as barreiras desse engajamento? É língua, cara. Você acredita nisso? Língua. É incrível como a gente talvez tenha uma tendência, você sabe bem do que eu vou falar, André, de complicar demais as coisas. Não precisa complicar. Tanto nós aqui, quanto vocês aí, a gente sempre busca, sei lá, inventar uma maneira nova de fazer o mesmo. Já ouviu isso? Quero fazer diferente, a mesma coisa. Parabéns, eu acho isso sensacional. Contanto que você não complique. Você já teve aquela experiência, você que morou na minha terra, de algumas palavrinhas que nós temos lá, que só falam lá. Você lembra disso, né? No Rio, o Rio é cheio dessas pegadinhas. O Rio é cheio de comunicação que tem uma fluidez diferente, que tem uma linguagem diferente, né? A comunicação e a barreira que vocês colocam de engajamento, ela nasce no lugares certos. E é curioso que o pessoal começou a apontar isso, sabe? Onde que está essa comunicação? Onde que está o problema? Está embaixo ou está em cima? O que você acha? Você acha que está para baixo ou para cima? Olha, posso partilhar uma coisa? Deve. Comunicação, muitas vezes, é um problema, sim. A gente tem que partir do pressuposto de que o óbvio não existe. Tá? É preciso que sempre haja uma clareza das expectativas. É preciso falar e se comunicar com o mundo do outro, do seu ouvinte. Isso nem sempre é tão fácil, exatamente por barreiras regionais, culturais. Portanto, eu sempre digo que conhecer minimamente o mundo daquele com quem você se comunica é tão fundamental. E segundo, clareza. Esclareça, porque às vezes o que eu costumo dizer, tem um ditado antigo que diz que pingo é letra, né? O que para você realmente pingo é letra, para o outro é só um borrão numa página em branco. É preciso esclarecimento da comunicação. E outra coisa sobre comunicação que eu acho importante, é preciso que a gente fale verdadeiramente com o objetivo de explicar e não somente convencer, e que a gente ouça genuinamente tentando entender o mundo do outro. São desafios colocados. A gente tem hoje uma ferramenta, que é essa ferramenta que muitas vezes não nos permite falar olho no olho. Mas eu costumo dizer que a ferramenta não importa. A disposição para nos comunicarmos com clareza é fundamental. Porque a única ferramenta necessária para uma comunicação clara é a vontade de ser entendido e de compreender o que o outro tem a dizer. Isso tem uma mensagem sensacional por trás. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, viu? Ouça mais enquanto algo está sendo dito para você. Mesmo aquilo que parece completamente irrelevante dentro do que você está vivendo, ou você está com 1000 problemas na cabeça e vem alguém com uma ideia mirabolante, você fala, mas que ideia samba, já conheceu? Essa não. Que ideia boa. Essa é lá da sua terra. Da minha terra, tá vendo? Samba, você imagina um sapato que você calça e aprende a dançar samba, coisa que ninguém nessa sala aqui fora eu sabe, garanto. Porque paulista não sabe dançar. É possível. Piadas à parte. A lógica de ouvir, ela passa por mais do que ouvir o som que chega até mim. Ouvir é me conectar com quem eu estou comunicando. É me comunicar com o que o Vandré está me dizendo, com o que vocês estão dizendo através do chat, através das sessões que vocês fizeram com a HSM. Ouvir parte de uma dificuldade humana terrível. Agora a gente fala muito de mindfulness e hypeness, né? Adoram palavras temáticas. Mas, independente da sua crença, fé, ou da maneira que você vive a sua vida, ouvir pressupõe calar. Se você cala a boca, você não cala a cabeça. Então, estou aqui dialogando com o Vandré, mas estou pensando na praia, putz, não peguei a onda. E aí o que ele está tentando me comunicar se perde. Isso acontece em evento digital com frequência, né? Quase 150% de vezes. Mas a comunicação, que foi um tópico, acreditem, em todas as salas, e por isso eu resolvi pegar este tópico, até porque isto é um evento baseado em comunicação. Perfeito. Ele é muito mais simples quando você se esvazia de si mesmo, tira o seu sapatinho e escuta a mensagem que está chegando até você. Ainda que seja para filtrar tudo, tá bom? Não estou dizendo para você que toda ideia louca que chegar para você vai ser metodologia ágil, Lean Launchpad, Scrum, Kanban e outras coisas que a gente vai ver mais para frente aqui com o Vinícius. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que atrás de uma pequena ideia, grandes ideias podem surgir. Eu dei um exemplo aqui, eu não me lembro mais qual foi a sala, tá vendo? Esse é o problema, eu passar um monte de sala. Mas em alguma sala eu falei, olha, eu não vou dar spoiler para vocês agora, vou contar na frente é agora. Alguém disse assim, temos que ouvir tudo e dar chance de comunicar a estratégia para todo o time, não importa onde o time esteja.
Tem uma grande startup, que já não é tão grande porque deixou de ser startup, né? Então, aí muda, né? É engraçado. Ela é grande quando é startup, aí vira empresa pequenininha, coitado. Eu não entendo. Mas tem uma grande empresa que nasceu de uma startup, que nasceu com uma ideia totalmente alucinada de falar assim, putz, e se não tivesse carro a gente? Mas como não tivesse carro? Não quero ter carro. Mas que serviço você vai dar? Eu vou transportar a gente. Oi? Mas repete o que você falou aí. Não, eu não quero ter carro, mas eu quero transportar a gente. De quê? De carro. O quê? De carro. A ideia nasceu mais ou menos desse jeito. É óbvio que ela passou por algumas sessões muito loucas. Quando começou essa startup, lá no Vale do Silício, eles começaram com helicóptero, né? Alto nível. Aqui o pessoal de São Paulo adora helicóptero para lá, helicóptero para cá. Então, já que você não tinha dinheiro para bancar um helicóptero, você compartilhava esse helicóptero. Perfeito. Legal. Daí alguém falou, depois eu conto alguém. Alguém falou e falou assim, olha, legal esse negócio de helicóptero, para lá e para cá, legal. Mas não era melhor estar aqui no chão, não? Né? Helicóptero não vai para todo lugar, é caro. Se tivesse um carro legal aqui, que o pessoal gostasse, acho que... Aí os caras falam, putz, vamos ver se a gente arruma umas Mercedes, uns Audi. E colocaram lá umas Mercedes, uns Audis e fizeram o serviço. Daí a mesma pessoa, cara, é incrível essa história. A mesma pessoa falou assim, pô, legal esse negócio, é caro, né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. O problema de não é para todo mundo é que não é para todo mundo. Aí a pessoa que ouvia, calma que vai esclarecer a história, fica comigo. A pessoa que ouvia falou, como assim? Não é para todo mundo? É lógico que não é para todo mundo. Não, eu estou dizendo que você ganha muito menos em não fazer para todo mundo e fazer só para esse tantinho de gente aí que você acha que é a representação do universo. Daí a galera voltou e falou, eita, tem negócio aí. E assim, o modelo de carro compartilhado pelo 99, pelo Uber, se tornou o modelo que é. O Uber nasceu com helicóptero, evoluiu para as Mercedes e para os Audis em versões longo luxo, que eram grandes limousines, depois médias limousines, depois os sedãs de longo alcance, né? E o personagem dessa história era o porteiro do prédio onde estava a startup, que almoçava com o pessoal ali. O prédio era fenomenal, tinha uma empresa, Uber, mais nada. Então, só tinha o porteiro e o pessoal do Uber, que naquela época eram aproximadamente 7 pessoas. Esse modelo de negócios do Uber, ele nasceu muito antes do Uber. Ele era apenas uma startup, com ideias. E eles executaram o modelo de negócio nestes 3 protótipos. Eles foram lá e fizeram um protótipo do helicóptero. Deu certo? Deu. Dava certo a longo prazo? Não dava. Tinha que abrir mão daquele negócio logo, porque eles não iam ter fôlego financeiro para sobreviver. Mas eles já tinham a solução para o próximo problema. Qual era? As limusines. Então, avançaram para a limusine em Nova York. Lógico que você está nos Estados Unidos, você vai botar a limusine onde? No Kansas? Não vai, você vai botar em Nova York. Então, botou a limusine em Nova York. Legal, ganhou mais dinheiro? Ganhou, porque você pode botar mais limusine do que helicóptero. Porém, você anda de carro em Nova York, meu amigo? Não, a limusine é para você dormir, né? Porque você não sai daquela Quinta Avenida nem por um decreto. E aí? E aí, que eu já tinha o terceiro modelo. Qual é o terceiro modelo? Eu vou transportar a gente com carro e eu não tenho carro. E nem a gente. Porque, no final das contas, o Uber não tem o carro, nem a gente, nem o motorista, nem o pedágio, nem nada, né? E tudo partiu dessa escuta de alguém que trabalhava na portaria. Na portaria. Profundamente importante, e como disse o Dr. Vinícius no começo da nossa trilha, que houve uma escuta a todos vocês e a entender quais eram as dores e clamores. É preciso que líderes estimulem rodadas de conversa. É preciso que a gente crie segurança psicológica para que todos se sintam ouvidos. Porque muitas vezes as pessoas que não têm boas ferramentas de comunicação se sentem tolhidas. E mesmo você, quando líder, diz assim, eu dou espaço para que todos falem. É ir um pouquinho além, é verdadeiramente estimular essas pessoas com a certeza de que elas não serão punidas, de que tudo que ela tem a dizer pode ser interessante, ou ainda que não seja. Quando eu me comunico, quando eu digo como penso, quando eu me envolvo com um processo, como você falou lá no começo, com o estabelecimento de um processo, é muito mais fácil que eu me engaje a esse processo lá na frente. É fundamental esses processos de escuta, mesmo daqueles que são mais simples e aqueles que, inclusive, não dominam boas ferramentas de comunicação. Esse processo de comunicação, ele precisa ser ajustado com essa escuta, com criar ambientes favoráveis e seguros para que todos possam falar aquilo que conhecem. Porque muitas vezes a resposta está lá na ponta, nos dedos, não aqui na cabeça. E você tem que saber o que a ponta do dedo está sentindo. É exatamente a ponta do dedo. Aliás, tem um caso que eu li hoje de manhã que eu adorei.
Eu sou um verdadeiro tech geek, né? Eu consumo informação de todos os lados, 24 horas por dia. A minha mulher diz que eu enlouqueço, mas eu não enlouqueço. Acreditem, eu não enlouqueço. Mas eu li uma coisa sensacional que eu adorei. Aqui no Brasil, quem é empreendedor há muito tempo sabe disso. Os empreendedores, eles têm dificuldade de crescer, porque nós não formamos empreendedores. Nós somos empreendedores por outra oportunidade, ou porque somos obrigados, principalmente durante a pandemia, isso aconteceu com enorme grandeza, ou seja, todos nós sentimos a pressão em algum nível, e quando eu digo todos, pessoal, não é todos nós aqui nesse pequeno fórum, não. Todos nós, da nossa sociedade brasileira, sentimos a imensa necessidade de ter que nos adaptar. E o empreendedorismo brasileiro, ele nasce muito em resposta às grandes pressões sociais, planos econômicos, desemprego e tudo que a gente conhece muito bem. Bom, mas mesmo assim, a gente não volta na escola e foca na educação para formar empreendedores, através do erro, através do teste, da prototipação, da comunicação. Eu sou de uma geração privilegiada, eu estudei e me formei no Imperial Colégio Pedro II, que é o Imperial Colégio mesmo, literalmente, formado pelo Império, é um colégio federal que fica no Rio de Janeiro. E foi formado por Dom Pedro II. Mas é uma elite diferenciada, é uma elite difícil de você encontrar de uma maneira horizontal, o que deveria ser universal, afinal de contas, o Colégio Federal foi criado nos seus conceitos para que fosse universal, não é. E aí, eu li uma notícia que eu falo assim, putz, nosso país é muito possível. Hoje de manhã, eu li aqui um jovem de 16 anos, chamado Felipe. Ele desenvolveu uma startup, olha aí, as benditas startups de novo. Desenvolveu uma ideia, tá? E essa ideia dele era fazer pequenos jogos para falar de literatura de cordel do Pernambuco. Especificamente do Pernambuco, da nossa cultura aqui. Só que essa literatura de cordel, ela não era só a literatura que a gente conhece. Para quem não conhece o cordel, caso alguém não conheça, eu não vou dizer não. Dá uma bugada depois da reunião, vai lá, pesquisa. Procura no YouTube o que é cordel, tenho certeza que você vai se surpreender. Mas ele resolveu fazer jogos educativos de cordel para perpetuar essa cultura e também para ensinar os jovens como ele, matemática, história, finanças, empreendedorismo. Porque ele aprendeu isso de uma outra escola que faz parte de uma iniciativa maior lá no estado, de mover a cabeça do jovem, de alterar esse jovem e dizer, olha, você é um cidadão do Brasil, mas você tem potencial de mundo, não de Brasil. Legal. Ele fez isso, ele não sabia nada de programação. Aprendeu nesta escola o mínimo de programação, de gamificação, que é fazer pequenos jogos e jogos simples. E adivinha só, ganhou 5 prêmios. Ele já tem lugar garantido na Europa. A empresa, vou corrigir melhor, né? Não é o Felipe, viu, André? É a empresa do Felipe, que tem 16 anos, meu amigo. Ele tem lugar na Europa, já ganhou 3 no Brasil, 3 cubos de inovação e fomento de startups e negócios no Brasil, ganhou, obviamente, no Pernambuco, ganhou no Vale do Silício, e tem pessoas assim, eu não vou dizer o nome, mas você conhece muito, porque a gente está usando uma ferramenta que é da empresa dele aqui agora, certo? Que já estão, opa, peraí que isso é muito interessante, eu quero ajudar. O Felipe? Não, o Felipe também, eu quero ajudar a escola que formou a cabeça de um jovem que se tornou Felipe. Isso é a mudança, isso é mindset ágil. Esse jovem pobre de uma comunidade paupérrima, porque essa é a característica da escola, tirou a cabeça dele e falou assim, mas por que eu tenho que ficar aqui para sempre? Eu sou capaz de gerar um impacto na minha sociedade, veja, cordel. Então, na minha sociedade, eu vou criar uma nova realidade. Lembra quando eu falei, você muda o mundo a partir de você mesmo? Pois é, ele está fazendo literalmente isso. E não é o único, viu, Vandré? Tem um monte de gente fazendo isso aqui. Eu sei que daqui a pouco a gente vai ver. Eu vou dar um spoilerzinho só, eu gosto de spoiler. Então, spoiler provoca para a sessão da tarde, viu? Vou dar um spoiler. Eu vou falar de uma startup, que não é mais startup, né? Porque depois começa, não é mais start. Já começou então, aquela história. Mas eu vou falar de uma startup brasileira que fez o caminho inverso. Ela abriu aqui no Brasil, saiu do Brasil para resolver problemas do mundo para o Brasil. E começou com uma ideia, uma simples ideia. E se tornou, eu acho que o último aporte, que estava em classe B do IPO, 314 milhões de dólares de investimento. Não é uma pequena ideia. Literalmente uma ideia. Literalmente uma ideia. A maneira como nós nos relacionamos com o próximo, com o seu ecossistema, com o seu provedor, com o seu fornecedor, com o seu colaborador, e na sociedade que está em volta de você, muda muita coisa.
Se você pensar que a sua empresa tem um impacto social aonde você está, então, quem disse que você não pode formar a próxima geração da sua empresa aí, onde ela está? Abre iniciativas, tem ideias. Ah, mas como é que eu sobrevivo até lá? Você sobrevive como você sobreviveu até agora. Mas como é que você sobrevive 100 anos? Essa é a pergunta que você tem que procurar saber. Qual é o legado que você vai deixar para o planeta que fica aí? Para os seus filhos, para os seus netos, para a sociedade em volta da sua companhia? Esse é o jogo. Essa é a mentalidade ágil. Isso é entender que o ágil não está lá só para você ganhar mais grana. Isso é uma mera consequência desse jogo. Porque com isso você faz mais, e ao fazer mais, adivinha? Tudo é consequência. Né? Perfeito. Esse conceito de lifelong learning, uma palavra, uma expressão em inglês, quer dizer aprender por toda a vida. E se existe um lugar onde nós podemos e devemos aprender é dentro das organizações. Vocês podem e devem oferecer esse desenvolvimento de aprendizado, porque o retorno, né, disso que é produzido está aí para vocês, para os clientes externos, para o ecossistema da sua organização. Perfeito, Márcio. Eu acho que esse é o grande desafio, viu? Lembrar disso todo dia, acordar e lembrar que você tem que pagar a conta, pagar o aluguel, pagar a folha, e ainda lembrar dessa missão, não é fácil não, gente. Se fosse fácil, não precisava a gente estar aqui agora. É verdade? Mas tem problema não. Daqui a pouco nós vamos para a sessão da tarde, que não é aquela que você está pensando da sua infância não, tá bom? É a sessão aqui, ó, de Mindset Ágil, à tarde. E a sessão da tarde vai trazer uma série de novos conceitos para agregarem naquilo que a gente já conversou. Mas eu vou lembrar todo mundo o que eu falei de manhã. Esses arquivos que foram passados para vocês, pelo menos 3 até agora, são seus. Não deixa ele aí largado e vai almoçar e cair de novo na sua rotina. Deixa para cair na rotina na sexta-feira. Ou, se você quiser já tirar a sexta-feira de folga, deixa para segunda. Mas o fato é o seguinte, usa. Olha de novo para aquilo lá, revisita. Ouça o que está sendo dito, ouça. E vê se você já mudou de ideia sobre algumas coisas que você já tinha escrito lá no começo. Se não mudou, não tem problema não. Pode ser porque talvez esteja no caminho correto. Talvez você já pensasse assim, e agora você está recebendo um catalisador, aí, um acelerador, e vai mais rápido. Ou talvez porque você tem uma coisa chamada crença limitante. A bendita da crença limitante, ela não vai durar 4 dias aqui não. Mas você me aguarda. Fala para mim, técnica, temos tempo para eu contar uma historinha ainda? Então eu vou contar uma historinha para você, Wander. Adoro contar história. Muito bom. Tem uma historinha que o pessoal da HSM já ouviu. E eu acho muito relevante, porque carioca, da Barra, né? Praia todo dia, a gente conversava aqui. A rotina começava no mar, depois é que eu fazia outra coisa. Beleza, mudei para onde? Campinas. Mais precisamente numa região de Campinas que é rural. Inclusive os campineiros dizem que não é Campinas. Eu acho isso a coisa mais fenomenal do mundo. Montemor? Não, Souza. Souza. O pessoal fala assim, olha, o pessoal de Souza, eu vou lá em Campinas. Eu falo, mas é ali, ó, eu tô vendo. E o pessoal de Campinas fala, eu vou lá em Souza, mas é ali. É a coisa mais curiosa do mundo. Questões culturais. E lá, eu conto uma história que foi fato, não lá, mas que caberia perfeitamente naquele centrinho da cidade. Existia um vidraceiro que já tinha ali, o vidraceiro, cerca de 70 anos. Isso é um fato, mas eu preservo o cliente a pedido, tá bom? Tá bom, 70 anos ele estava lá trabalhando com vidraceiro, então ele fazia aqueles vidros bisotados que você gastava no diamante, fazia angular, cristaleira, né? Eu não queria falar o nome, mas vou ter que falar. Cristaleira da vovó, essa mesmo, não é o vidro comum de parede. Mas ele está ficando velhinho, está ficando cansado, né? E a empresa vai tendo o seu decréscimo junto com o dono. Isso é normal em toda empresa. A empresa do fundador, aquele que funda e carrega a empresa nas costas, ela literalmente se torna mais pesada conforme o tempo passa. Perfeito. Mas ele tinha filhos. A salvação dele foi essa. Um dos filhos era muito louco, pior que eu, muito pior que eu. Ô pai, tá dando certo esse negócio, pai. A gente não vai aguentar 1 ano assim, pai. Não, meu filho, os clientes são muito fiéis. Volta aí. Pai, o senhor faz uma cristaleira agora, a menos que a dona tenha um neto e joga uma bola na cristaleira, aquela cristaleira vai ficar lá pro resto da vida. O senhor não vai fazer outra. Não, mas são fiéis. Bom, o filho resolveu então que ia fazer uma coisa diferente, completamente diferente. Pediu autorização ao pai, o pai não deu, pediu à mãe, a mãe deu. Logo, ele tinha autorização. Ele criou uma pequena, mas uma micropágina. Micropágina. Hoje a gente chama de landing page. Naquela época que ele criou, era uma página. Só que era um scroll down. Você rolava uma página, ela acabou. Então, você está vendo a tela, rodou a tela de baixo, acabou o site da vidraçaria. Mas ele fez assim mesmo. E começou a compartilhar nos cartões, na igrejinha do bairro,
nesses clientes fiéis, essas questões de falar de vidro especial, vidros dinâmicos, que eles chamam, que são vidros que são curvilíneos e dá para fazer vitrais, aquela coisa toda. Isso foi pegando impulso sozinho. Aí o filho foi embora, porque foi fazer um intercâmbio e tal, já estava planejado, chegou o momento que a mãe foi embora e esqueceu do site. Acontece que o pai teve que contratar mais 35 funcionários, alugar mais 3 galpões, porque o site do filho, que ficou lá abandonado, foi ganhando vida própria, porque ele contou a história, o propósito da vidraçaria quando o pai fundou. E como o pai educou toda aquela família, através de uma ideia. Porque o pai, como ele, lá atrás falou, eu não vou fazer, era marceneiro, eu esqueci de dizer o que era agora, mas ele era marceneiro e falou, não vou fazer marcenaria, porque naquela época, imagina, todo mundo é marceneiro. Eu vou fazer o vidro que vai no móvel. E ele saiu da marcenaria e foi aprender a fazer o vidro de uma ideia louca que a mãe quase infartou, você imagina. Largou tudo lá, marcenaria, começou a fazer vidro. E de uma ideia, de um protótipo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu perdi o contato com eles depois de uns anos, não sei como a coisa ficou, mas eu me lembro que o galpão que eles já tinha aproximadamente 10 mil metros quadrados da lojinha, que era de bairro. Então, protótipo, ouvir, arriscar, faz parte do jogo, viu? Eu falei que eu tinha história, eu sempre tenho uma historinha para contar. Não, e é ótimo, a neurociência comprova de que a nossa mente guarda muito melhores histórias do que dados, do que números, né? Então, quando a gente consegue colocar todo esse conhecimento no formato de história, fica muito mais fácil de ser lembrado. E, de novo, está aí a comunicação, que esse jovem fez, foi se comunicar com mais pessoas, né? Enquanto você falava, eu me lembrava do velho guerreiro, finado Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica, se comunicar com qualidade, ouvir verdadeiro e genuinamente com a função, com o objetivo de ouvir as pessoas é fundamental. Acho que a gente vai encerrando, é isso, técnica? Bom, a gente vai encerrar então a nossa parte da manhã. A gente volta às 14 horas e aí de novo com o nosso querido Márcio, a gente tem novas atividades. Novas histórias. Novas histórias para serem contadas. Fiquem com a gente, participem pelo chat, troquem, tragam informação, partilhem histórias. Vamos na parte da tarde, de repente, contar histórias de vocês para que tudo isso seja cada vez mais interativo. Gente, muito obrigado, um ótimo almoço para todos vocês. Nos vemos às 14 horas. Até já. Valeu.